Convido os irmãos a que abram suas Bíblias comigo em Marcos capítulo 3. Faremos a leitura do verso 7º até o verso de número 19. Marcos capítulo 3, do verso 7º até o verso de número 19. Este será o texto que nós ouviremos a exposição da palavra nesta noite. E assim diz o nosso Senhor. Retirou-se Jesus com os seus discípulos para os lados do mar. Seguia-o da Galileia uma grande multidão, também da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom. Uma grande multidão, sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Então recomendou a seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho, por causa da multidão, a fim de não o comprimirem. Pois curava a muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Também os espíritos imundos, quando viam, prostravam-se diante dele e exclamavam: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus lhes advertia severamente que o não expusessem à publicidade. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele, para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Amém. Os irmãos podem se assentar. Vamos orar mais uma vez ao nosso Deus. Ó Senhor, nós estamos com a Tua palavra aberta e o propósito da Tua palavra está aberta, para que a Tua palavra seja exposta diante do Teu povo. Que nesta noite, Pai, com fidelidade a Tua palavra seja pregada, que a Tua palavra, Deus, seja fiel e que eu seja fiel, Pai, à Tua palavra. Usa-me, Senhor, para a glória do Teu nome nesta noite, bem como para a instrução do Teu povo e edificação de todos aqueles que aqui estão. Que todos aqueles que aqui estão estejam atentos à pregação da Tua palavra. É o que eu te peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Teu bendito Filho. Amém. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus. Nesta ocasião aqui que nós acabamos de ler neste texto, Ele certamente já estava com a sua fama de fato muito grande entre muitos lugares. Muitas pessoas já ouviram falar sobre Cristo. Aqui muitas pessoas haviam testemunhado a respeito dos seus atos, a respeito das suas curas, a respeito dos seus milagres, das suas ações tão gloriosas que ele estava fazendo ali no meio de muitas pessoas. E como vimos, o Senhor já curou leproso, o Senhor já expulsou demônios, o Senhor já fez tantas maravilhas diante dos olhos de pessoas que tinham fé nele, diante dos olhos de muitos que creram nele naquelas ocasiões, diante dos olhos também de homens céticos, incrédulos, maus, perversos, que estavam ali em muitas das ocasiões com o propósito não de ouvir a Cristo, não de louvar a Cristo, não de bendizer a Cristo, mas com o propósito de acusá-lo, com o propósito de fisgá-lo em alguma transgressão da lei de Deus. E nós vimos nas últimas exposições, por exemplo, o Senhor, Ele sendo um Deus que é grande em misericórdia e tentando fazer com que os homens compreendessem quais os propósitos do sábado, quais os propósitos do Shabat cristão, do dia de descanso. E homens ali, em ocasiões que deveriam estar se deleitando na palavra, na pregação da palavra, na adoração pública a Deus, estavam ali com o propósito de fisgá-lo, para ver se ele era pego na transgressão da lei que eles mesmos criavam.
Esse Senhor Jesus Cristo é o Senhor que é observado, mas é o Senhor que não é somente observado por multidões, meus irmãos, de vários lugares agora. Pessoas de distintas nações, não somente judeus ali, mas agora gentios, como veremos a partir do texto agora. No versículo 7 ao 8 de Marcos capítulo 3, nós encontramos as seguintes palavras. Retirou-se Jesus com os seus discípulos para os lados do mar. Seguia-o da Galileia uma grande multidão, também da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom. Uma grande multidão, sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Então Cristo agora mais uma vez se desloca, nos recordemos. Marcos, ele com frequência, ele fica apontando e revelando ocasiões em que o Senhor Jesus Cristo ele se desloca, e isso muito rápido. É de uma cena para outra. Transições de fato muito rápidas, mostrando as ações de Cristo, os atos de Cristo, mostrando as ações daquele que é o Cristo, o Filho de Deus. Então aqui mais uma vez Marcos vai relatar isso dizendo, olha, Cristo veio e se deslocou agora. Se deslocou agora para os lados do mar, ele estava agora com os seus discípulos. Mas o texto vai dizer, olha, mas não somente os discípulos estavam com ele, agora a multidão. Certamente um número grande de pessoas estavam ali seguindo a Cristo. E não é porque estavam seguindo a Cristo que eram necessariamente seus discípulos. O Senhor chamou alguns para o discipulado. Como vimos nas exposições passadas. O Senhor chamou alguns para que entrassem naquela escola de preparação para aquilo que veremos mais à frente, que é o apostolado. Então o Senhor chamou alguns homens para serem discípulos, e esses homens caminhavam junto a Cristo, mas uma multidão imensa estava com ele. Mas não somente pessoas que eram judeus, não agora. Pessoas de vários lugares. Vemos no texto essa descrição, um monte de pessoas de várias regiões. Por exemplo, pessoas da Idumeia. Quem são esses? Essas pessoas que moravam na Idumeia eram os descendentes de Esaú. É interessante isso. Outros, ele vai dizer, Tiro e Sidom, que ficava na Fenícia. Povos gentis. Não eram judeus. Gentios. Ali, vindo de várias regiões para encontrar a Cristo. Pessoas de lugares distintos. De povos distintos. De sangue, por assim dizer, distintos, estavam ali, indo até Cristo, judeus e gentios. Vejam só como a fama de Cristo, vejam só como os atos de Cristo agora começam a se espalhar de um modo grande agora, com força. Mas é interessante notarmos o que o texto vai dizer. Essas pessoas todas estavam ali seguindo a Cristo, mas por que razão eles seguiam a Cristo? O texto vai nos dizer que eles viam a ter com Cristo por causa daquilo que Cristo fazia. Por causa daquilo que eles estavam ouvindo. Então, o texto vai dizer, uma grande multidão, sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Qual a razão, então, de seguirem a Cristo? É justamente essa. Os grandiosos atos de Jesus, ao expulsar demônios, ao curar enfermos, ao fazer milagres, todas essas coisas atraíam muitas pessoas ali. Eles queriam ir até Cristo. E nós não sabemos com precisão qual a razão principal de muitos. Talvez existissem ali pessoas sinceras, com enfermidades sinceras no corpo, talvez na alma, querendo encontrar a Cristo e então ser libertos daquela condição. Talvez outros simplesmente querendo ver curas e milagres, encenações diante dos seus olhos. Meus irmãos, as razões certamente eram muitas pessoas aqui indo até Cristo. Muitos querendo contemplar, será que é isso que este homem tem feito mesmo? Talvez para satisfazer a sua curiosidade, para lançar fora a sua incredulidade, e eu só acredito vendo. Eu irei até lá. Certamente existiam várias razões para essas pessoas irem até Cristo. Mas o texto vai dizer, por causa do que ele fazia.
Qual a intenção no coração desses homens? Nós não sabemos com precisão. Mas fato é, eram muitas pessoas. A ponto, meus irmãos, do próprio Senhor Jesus Cristo fazer uma recomendação estratégica. O Senhor vai dizer no versículo 9: então recomendou a seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho, por causa da multidão, a fim de não o comprimirem. Vejam só, Cristo diz assim, por favor, separem um barquinho ali, porque é tanta gente em cima de mim, que em alguma ocasião, talvez eu precise correr daqui, da praia, da terra, até o barquinho, para ser abrigado, porque são muitas pessoas que estão vindo até mim. Ele não queria ser espremido, mas a razão não era simplesmente essa. E isso não foi feito, meus irmãos, porque ele não gostava de ficar perto das pessoas, como que, essas pessoas sujas, eita, essa pessoa com enfermidades, eu não quero elas encostando em mim. Este não é o ponto aqui. Essas precauções de Cristo, de providenciar um barquinho, também era útil, meus irmãos, para que ele pudesse ali, em meio ao público, como que afastado deles, fazer aquilo que era o seu principal propósito. O Senhor Jesus Cristo vai nos dizer anteriormente, ele veio para pregar. Ele veio para anunciar. Cristo não queria ser conhecido como um curandeiro, aquele que está ali tocando nas pessoas, as pessoas sendo curadas, as pessoas tocando nele e então sendo curadas. Não, e Cristo certamente, ele deseja isso para que ele pudesse então ter espaço, para que ele pudesse fazer aquilo que ele sempre fazia quando surgia a ocasião oportuna, era falar acerca do Evangelho. É pregar a palavra. E Cristo pregava livremente. E Cristo chamava as pessoas ao arrependimento. Era justamente esse tipo de libertação que ele queria conceder a estas pessoas. Cristo, então, ele age com a estratégia. Cristo pensa até nas formas de como ele... É como que se salvaguardando, né? Tipo, olha, vai que acontece isso, então providencie isso, porque eu tenho um escape aqui. Eu vou poder falar da lei. E ele faz isso, porque de fato, meus irmãos, muitas pessoas estavam sobre ele. O texto, no verso de número 10, vai nos dizer, pois curava a muitos. De modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Qualquer enfermidade. Então, como ele curava multidões, o povo não deixava de correr apressadamente ao seu encontro. E não era simplesmente pessoas que tinham necessariamente enfermidades graves, não. Era qualquer tipo de enfermidade. Eu não sei lá qual a enfermidade que algumas pessoas passavam. Então, eu vou correr para tocar em Cristo. Nele eu vou encontrar cura ali, libertação para este meu problema. Eles corriam até Cristo. Até para livrar-se das suas mais simples mazelas através de um simples toque naquele que estava ali diante deles. Multidões, meus irmãos, procuravam isso naquela ocasião, porque ouviam o que Cristo fazia. Muitos hoje, meus irmãos, muitos vão procurar a Cristo. Muitos hoje, em vários lugares, em várias igrejas, vão procurar a Cristo. Muitos saem de suas casas procurando a Cristo. Muitos saem dos lugares até mais distantes, pegando ônibus cheios, se deslocando com os seus carros, saindo de manhã bem cedinho, outros saindo de madrugada para poder ir à igreja em alguma ocasião para tentar encontrar ali algo. Para como quem tentar encontrar Cristo. Mas a razão da maioria dessas pessoas não é conhecer a Cristo, não é se deleitar em Cristo, não é ouvir o Evangelho deste Cristo, não é ouvir as instruções deste Cristo, não é ouvir as exortações deste Cristo, não é se apegar às promessas deste Cristo, mas é para ver se algo eles conseguem dele, para ver se alguma cura para algum problema eles conseguem, para ver se algum tipo de libertação do demônio do dinheiro,
para ver se encontra algum tipo de libertação do demônio da febre, do demônio da dor de cabeça, do demônio do casamento, ou coisas dessa natureza. São várias as razões. Você pode olhar aí, chegue nessas igrejas chamadas neopentecostais e pergunte se o principal propósito dessas pessoas é ouvir o Evangelho de Cristo e ouvir o que Cristo tem a falar. Elas querem encontrar algum tipo de cura para suas enfermidades. Porque escutam falar que supostamente o Senhor tem usado homens para curá-los e livrá-los. Isso não ficou no passado com muitas pessoas procurando cura em Cristo. Ou supostamente em Cristo, como muitos anunciam aí. Eles procuram isso insaciavelmente. Cura para suas mazelas. Dificilmente, meus irmãos, você vai encontrar alguém que vai até Cristo com o propósito de nele encontrar a libertação dos seus pecados. Dificilmente você vai encontrar alguém procurando, eu quero encontrar em Cristo o perdão das minhas iniquidades, porque sei que somente nele eu posso encontrar o perdão dos meus pecados. Eu quero encontrar a Cristo porque eu quero dele ouvir as suas palavras, palavras que podem me exortar, mas palavras que são necessárias para tratar a enfermidade da minha alma. Dificilmente as pessoas procuram Cristo para isto. Eles querem simplesmente este Cristo curandeiro. Curandeiro das suas enfermidades. Mas não aquele Cristo que vai apontar para as enfermidades da sua alma. Não um Cristo que vai revelar a iniquidade e a maldade do seu coração. Não um Cristo que realmente vai se apresentar como aquele que é a única, viva e bendita esperança para libertar o homem da maior enfermidade que há, que é a enfermidade da sua alma. Os homens não querem Cristo. Os homens querem simplesmente receber os benefícios de Cristo sem o próprio Cristo. Muitos fazem isto. Era no passado, é hoje também. E como isso é triste, meus irmãos. Como isso é triste porque a palavra do nosso Senhor está aqui. Há anúncio desta verdade aí, tantas coisas boas sendo publicadas, tantos textos escritos, tantas aulas, tanto conteúdo bom, mas essas pessoas permanecem cegas e querem simplesmente se apegar a tais coisas, se apegando ao que é material simplesmente, se apegando ao que é físico simplesmente e não preocupados com a sua alma eterna. E não preocupados com o sofrimento eterno, com a sua alma imortal, que se não se render a Cristo, sofrerá eternamente o juízo de Deus. É com isso que os homens devem se preocupar. É isso que deveriam buscar. Isto que nós devemos buscar em Cristo. Não é simplesmente cura em Cristo para qualquer coisa nossa, mas é o deleite nele. Ele deve ser o desejado em nossas almas. Ele deve ser aspirado por nós. A comunhão com Ele deve ser aspirada por nós. O conhecimento de Cristo deve ser desejado por cada um de nós. Deveríamos acordar, passar o dia, encostar a nossa cabeça no travesseiro, desejando mais de Cristo, mais do conhecimento de Cristo. Porque fomos salvos, devemos então buscar e fomos salvos para conhecermos mais o nosso Redentor. Para que, em conhecendo-o mais, vivamos de modo mais agradável diante dele. Como verdadeiros discípulos. Como verdadeiras pessoas que seguem a Cristo. Mas é lamentável como o mundo ele está perdido, cego. Eles não conseguem enxergar a Cristo. Mas é interessante, meus irmãos, que o texto vai dizer aqui no versículo de número 11, algo muito curioso acontece. O versículo de número 11 vai dizer assim, também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e exclamavam, Tu és o Filho de Deus. Que coisa interessante descrita aqui neste verso. Espíritos imundos, meus irmãos, se trata de demônios aqui. Isso deveria chamar a nossa atenção.
qual a reação deles quando eles se deparam com Cristo? Eles dobram os seus joelhos. Eles se curvam, eles se prostram diante de Cristo. Vejam só que coisa impressionante, não é? É como que eles estão encenando aqui, de alguma forma, aquilo que eles terão que fazer obrigatoriamente no dia do juízo. No dia em que todo olho verá e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. E todos farão isso, de joelhos diante do Senhor. Aqueles que estão embaixo da terra, em cima da terra, nos céus, acima dos céus, homens, demônios, anjos, todos se prostrarão. E aqui eles fazem isto, diante de Cristo. Parece até uma ação, uma atitude de submissão, não é? Parece que eles estão como que reconhecendo quem é aquele que está diante dos olhos deles. E eles sabem quem é. Tanto é que eles declaram verdadeiramente quem é aquela pessoa. Eles anunciam aquilo que nós encontramos bem no início do Evangelho. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Os demônios, meus irmãos, eles não eram aqueles que não conheciam as verdades. Eles conheciam e diante dos olhos deles estava a verdade patente. Aquele diante de quem nós estamos com os nossos joelhos dobrados é o Filho de Deus. E eles certamente falavam isso em alto e bom som. Em alto e bom som, diante de todos. Tu és o Filho de Deus. Reconhecendo aqui este atributo, que este Filho de Deus é Deus tal qual o Pai. Que este é o Filho de Deus, bendito, Senhor soberano, sobre absolutamente tudo, sobre absolutamente todas as coisas. Eles sabem disto e declaram. Mas Cristo, Ele não quer que demônios anunciem quem Ele é. Cristo, de alguma forma, se agrada disto. O Senhor Jesus Cristo prontamente adverte. Prontamente ordena, mas Jesus lhes advertia severamente, duramente, que o não expusessem à publicidade. Vejam, eles estavam falando a verdade, mas Cristo diz, olha, calem-se. Não quero que vocês testemunhem a meu respeito. Não quero que vocês anunciem sobre quem eu sou. Jesus não queria ser exposto neste momento. Muito menos por demônios. Logo, ele vai advertir, ele os repreende com dureza. Pediu que não falassem para que ele não fosse anunciado, porque talvez não era a hora do Senhor ser conhecido de modo tão claro diante dos homens. Seria provavelmente uma apresentação de Cristo prematura ali. Ele não somente diz, você não deve falar, não é somente para demônios que ele fala isto. Ele fala inclusive para pessoas que ele curou. Não fale não, fique em silêncio. Não proclame, não anuncie estas coisas. William Hendrickson vai apresentar algumas razões para isto. Ele vai dizer assim, mas por que Jesus não deixou que os demônios revelassem sua identidade? Muitas respostas já foram sugeridas. Ele vai dizer, primeiro, a pessoa e a obra do Salvador são santas e exaltadas, que não seria apropriado permitir que demônios imundos a proclamem. Alguma das respostas que algumas pessoas tentam dar. Uma outra seria, o título, o Filho de Deus, implicava, pelo menos, que Jesus era o tão esperado Messias. Porém, a maior parte do povo imaginava o Messias em um sentido nacionalista, aquele que libertaria seu povo do jugo do opressor estrangeiro. Então, antes de revelar-se publicamente como Messias, ou de permitir que fosse proclamado como tal, Jesus tem de esclarecer a natureza de seu ofício messiânico, isto é, que ele tem de sofrer e morrer pelos pecados de seu povo. A época de proclamar isso publicamente, de ser assim proclamado, ainda não tinha chegado.
E uma terceira, é que os escribas estavam dizendo ao povo que Jesus e os demônios eram aliados. Eles estavam dizendo assim, olha, eles estão juntos aí. Se então Jesus permitisse ser anunciado por demônios, isso não confirmaria a alegação desses escribas? Então ele pergunta, qual dessas razões é a correta? Ou qual a combinação delas? Ou haveria outra razão? Ele diz, então, simplesmente não sabemos. As razões possíveis que foram enumeradas mostram, ao menos, que a recusa de Cristo em ser proclamado Filho de Deus por demônios não deve nos surpreender. Não quero que vocês façam isto. Não é a hora. Nem é papel de vocês. Por que razão? Porque, como veremos mais à frente, o Senhor tem um grupo separado de pessoas para isto. A estes ele vai chamar para assumir este papel. E, no tempo devido, anunciar a Cristo explicitamente diante dos olhos de todos. Então ele não queria que os demônios falassem qualquer coisa a respeito dele e de sua obra. Mas a partir do verso de número 13, ele vai chamar aqueles que devem fazer isto. Não é aqueles que podem fazer isto, mas aqueles que devem fazer isto. Ele vai chamar os apóstolos. Ele vai chamar o que nós chamamos de 12 apóstolos, homens para servir a Cristo nesta missão gloriosa. Anteriormente, meus irmãos, vimos que homens haviam sido chamados para seguir a Cristo como discípulos. Aqueles estavam sendo como que preparados para o apostolado. Mas entre esses que foram chamados, ou que se ajuntaram a Cristo, Cristo chama alguns para que assumam este dever, para que assumam este ofício. É exatamente isso que encontramos aqui nos próximos versos. A partir do versículo de número 13, nós vemos, depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então o texto diz, Cristo vai ao monte e ele chama. O que acontece aqui, meus irmãos, é diferente daquilo que acontecia com aqueles que desejavam se juntar a algum mestre, a algum rabi naquela ocasião. Geralmente, a pessoa buscava algum mestre, algum rabi que lhe era do interesse pessoal e então apresentava o seu desejo de fazer parte daquele grupo e então passar a ser seu discípulo. Mas com Cristo se trata de algo diferente. Entre os discípulos de Cristo não se trata de um voluntário desejo de ser um apóstolo do Senhor, de ser um discípulo chamado pelo Senhor. Se trata de um chamado específico de Deus para assumir este papel. E o texto vai dizer, Cristo chama aqueles que queriam. Não, ele vai dizer assim, Cristo chama aqueles que ele quis. Simples. Aqueles que ele quis chamar. Ele faz simplesmente a sua vontade. Quem eu quero chamar? Fulano. Por que razão? Porque eu quero. Não, porque eu quero chamá-lo. É ele que eu quero. Chama fulano. Por que chamou? Porque eu quis chamar. Simples assim. Você não fica tentando dar explicações a ninguém aqui. Por que razão, Senhor? Porque eu quis. Ponto. Ele não chama ali todos os homens. Ele não chama muito menos todos os homens para assumir este ofício de fundamental importância para o estabelecimento da Igreja de Cristo no Novo Testamento. Os apóstolos. Meus irmãos, não é que não tinha outros homens qualificados ali. Certamente havia outros homens qualificados para assumir este papel. Mas Cristo chama apenas alguns. Nem todos são chamados para isto. O texto nos disse, no versículo de número 13, ele chamou os que quis. E o que aconteceu então? E vieram para junto dele. Esses homens passaram agora a estar juntos de Cristo. Meus irmãos, uma certeza que nós devemos ter na nossa cabeça é que o Senhor ele realmente chama quem ele deseja para assumir funções na Igreja de Cristo.
Ele está chamando aqui apóstolos. Ele chama estas pessoas. Ele chama quem Ele quer. Ele chama pessoas para assumir a liderança na igreja visível do nosso Senhor Jesus Cristo. Para assumir funções distintas, sim. Aqui Ele chama homens para assumir o que é chamado de apostolado. Eles são apóstolos do Senhor. Um ofício que existia naquele período e que hoje já não existe mais. Mas Ele hoje continua chamando pessoas para servir a Cristo. E Ele chama essa pessoa independente de quem ela é. Ele não chama simplesmente uma classe de pessoas, um grupo específico. Como veremos mais à frente, Ele chama pessoas distintas para assumir o ofício. Mas Ele chama. Ele chama preto, branco, amarelo, chama alto, chama baixo, chama pobre, chama rico. Ele chama a todos, a quem Ele quer, não importa quem seja. Ele simplesmente chama, e quando o Senhor chama, quando o Senhor vocaciona pessoas para isto, meus irmãos, eles vão até Cristo. Eles se juntam a Cristo. Eles não resistem ao chamado do Senhor. Rejeitar a vocação do Senhor para assumir qualquer ofício é rejeitar a voz de Deus. É o Senhor chamando, venha, e a pessoa, eu não quero ir. Venha, e a pessoa, eu não quero dar ouvidos para isso. Mas em alguma ocasião ele vai. Ele pode resistir, ele pode se contorcer, eu quero fugir para ali, eu vou sair por aqui. Essa pessoa vai. E ela deve atender a vocação. E não somente vocação para assumir a liderança na igreja, ou ofícios na igreja, não. Seja qual for a vocação que o Senhor vos chamar, você deve atender aquela vocação. Você deve procurar entender para que o Senhor te chamou para servi-lo aqui no mundo. Qual a tua vocação? Não é procurar, eu quero ser presbítero na igreja. Por quê? Porque eu quero ser visto pelos outros. Veja que intenção, essa intenção é errada. Eu quero ser ministro do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque eu quero pregar lá na frente, eu quero falar, as pessoas vão ficar me olhando, vão me chamar de pastor, reverendo, o Senhor. Se a pessoa está em busca disso, isso não é um desejo legítimo. Porque eu quero isso simplesmente. Não é por vocação, não. É porque eu acho que é bacana, eu acho legal. Né? Não. O Senhor não chama todos para este dever. O Senhor não chama todos para este ofício. Mas o Senhor chama pessoas específicas para ofícios específicos. Para que o Senhor tenha te chamado para servir a Ele aqui? Qual a tua vocação? É isto que você deve atender, não importa qual seja. Seja de um papel mais simples na igreja de Cristo ou fora da igreja de Cristo, qual a sua função? Você deve fazer e assumir esta sua vocação com alegria e fazer aquilo que foi chamado para a glória do Senhor, porque foi para isso que você foi criado. Lutero até vai dizer, né, para alguém que estava fazendo, como que engraxando o seu sapato, né, ele vai dizer, você deve fazer isto e fazer para a glória de Deus, o melhor sapato. Você deve ser o melhor engraxate de sapato. Função simples. Todas as funções no trabalho legítimo. Funções que honram a Deus. E você deve atender o seu chamado. Você deve atender a sua vocação. Assim como aqueles que são chamados para o serviço na igreja devem atender também a vocação de Cristo. Nem todos são chamados para ser presbíteros, mas o Senhor certamente vai levantar presbíteros. E se o Senhor te chama para assumir este ofício, você sendo qualificado para isto, você deve assumir. Com todo temor, certamente. Mas deve assumir. Se o Senhor te chama, jovem, para ser um ministro do Evangelho, o seu coração é grandemente aquecido por isto. Você tem uma convicção interna no coração de que o Senhor te chamou para ser um ministro do Evangelho. Você deve ouvir isso, e orar por isso, e pensar sobre isso, e refletir sobre isso, e conversar sobre isto. Além desse seu chamado interno, você vai perceber, a igreja perceberá isto. Existirá um segundo chamado, chamado externo. A igreja vai reconhecer este jovem aqui, ele deve ser um pastor. Nós percebemos nele estas habilidades, estas qualificações. O Senhor chama.
o Senhor nos mostra, o Senhor nos orienta, o Senhor nos coloca junto a Ele para fazer aquilo que nós fomos chamados. Então o Senhor chama e não chama a todos, mas chama homens para isto, neste ofício em especial no serviço da igreja, e chama pessoas para funções distintas, para o bom andamento do corpo de Cristo. Pessoas distintas com funções distintas. Nem todo mundo pode ser pastor. Imagina se todo mundo fosse pastor. Todo mundo pastor. Quem é que vai pregar todo mundo aqui agora num coro? Não, todo mundo foi chamado para ser ovelha, então está todo mundo sentado no banco. E quem é que prega? Não, mas todo mundo foi chamado para ser diácono. Sim, quem é o presbítero da igreja para pastorear junto com o pastor? Não, mas todo mundo foi chamado para ser presbítero. E quem é o diácono no corpo de Cristo para servir a igreja de Cristo, assistindo os irmãos nas suas necessidades? Vejam como é necessário essa pluralidade positiva no corpo de Cristo, assumindo as suas funções devidamente. É assim no corpo de Cristo, para que as coisas possam caminhar numa engrenagem bem organizada, o Senhor chamou todos, membros, nenhum superior ao outro, nenhum mais importante do que o outro, todos membros do mesmo corpo, tendo Cristo como cabeça. Chama pessoas distintas, aqueles quem Ele quer, para funções distintas, para o bom andamento do corpo de Cristo, para a prosperidade da igreja do nosso Senhor. E Ele chamou ali quem Ele quis. E eles foram para junto de Cristo. Então o texto vai nos dizer no versículo de número 14, então designou 12 para estarem com Ele e para os enviar a pregar. Então 12 são chamados para o apostolado. E o Senhor diz, para que estejam comigo, junto a Cristo, e certamente perto de Cristo, para aprender de Cristo. Não somente para aprender ouvindo do próprio Cristo instruções preciosas, lições preciosas, palavras preciosas, exortações preciosas. Imaginem o próprio Cristo. Mas para estar em comunhão com Ele. Juntos. E percebam, mesmo sendo Cristo, Deus, autossuficiente, Ele não precisa de nada. Mas Ele se colocou na condição como que precisando de pessoas para o serviço da igreja. Ele chama homens para estar com Ele. Assim como Ele chama hoje. Ele é o cabeça da igreja. Ele chama estes para o serviço com Ele. Ele chama então estes homens para caminhar junto a Ele, para seguir após Cristo, isto é, seguindo exatamente os passos de Cristo. Estes homens que deveriam ser exemplo. Esses homens que são ministros do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor então vai dizer, eles são chamados para estar junto a Ele e então para enviar, Ele vai dizer. Ele vai dizer no versículo 14, não é? Dizendo para estarem com Ele e para os enviar a pregar. É interessante, meus irmãos, esta palavra enviar. Ela é a mesma palavra ou o mesmo verbo que aponta para, que é traduzido também por apóstolo. O apóstolo é aquele que é enviado. Aqui nós não vemos Marcos chamando de apóstolos, mas aqui é um termo bem específico para o apóstolo. Em outra ocasião, outro evangelho vai chamar de apóstolos, mas aqui não. Existe mais de um uso para a palavra com sentidos diferentes. E aqui o sentido mais técnico é exatamente o que é usado aqui. Ele está falando de apóstolos, não no sentido simplesmente de enviado. Por exemplo, alguém que é enviado para alguma região, ele pode ser chamado em algum sentido de apóstolo. Não apóstolo no sentido de que ele é autoridade na igreja de Cristo, mas que ele foi enviado. Isso é um dos usos, apóstolo nesses termos. Mas apóstolo aqui é no sentido de que ele é autoridade. Eles são aqueles que são chamados para lançar os fundamentos da igreja de Cristo no Novo Testamento. Eles são aqueles que são chamados com autoridade máxima, só abaixo de Cristo, para a condução do povo de Deus no Novo Testamento. 12 homens somente fazendo isto, para estar junto a Ele. É isto que Cristo faz.
e apenas 12. Para fazer isto, para serem enviados e com que papel? Ele vai dizer, primeiramente, e aqui se trata do principal função daqueles que são os apóstolos, ou ministros do Evangelho, porque eles eram ministros do Evangelho. Pregar a palavra. Pregar. Principal papel. A palavra, meus irmãos, usada neste verso, é uma palavra que ela é usada de um modo bem técnico e específico. Há palavras que são usadas para anunciar, proclamar, palavras que eram usadas por alguém que era chamado como que um arauto de Deus para proclamar que aquele que está para vir é o Cristo, como João Batista. Um arauto. E uma palavra específica para isso é a palavra querisso. Querisso é uma palavra grega que aponta justamente para aquele que é chamado e ela é só usada quando se trata de alguém autorizado e devidamente chamado e qualificado para pregar a palavra de um modo bem específico, com toda a autoridade que vem de Deus. Ela é usada apenas para homens que foram chamados para a pregação da palavra com autoridade. Ela não era usada quando se tratava de um irmão comum na Igreja de Cristo. Ela jamais foi usada no Novo Testamento quando se tratava de pessoas que estavam sendo perseguidas, como a igreja ali em Atos. No capítulo 8 vai dizer que eles saíam como que testemunhando, falando da verdade do Evangelho, onde quer que eles andavam. Esta palavra não é usada ali. Essa palavra ela é só usada por aqueles que eram e tinham a autorização para anunciar a palavra de modo autoritativo, a pregação de modo bem específico, como ministro do Evangelho hoje. Apenas Jesus Cristo, e apenas em Jesus Cristo essa palavra é usada quando ele anuncia. Apenas os evangelistas e apóstolos pregavam nestes termos. Apenas os ministros do Evangelho esta palavra é usada. Quem nos instrui sobre isso, além de Martin Lloyd Jones, nós encontramos o próprio pastor Paulo Anglada no seu livro Introdução à Pregação Reformada. Ele vai falar sobre os usos de palavras no Novo Testamento, que estão associadas à pregação, ao anúncio, ao testemunho da palavra. Mas ele vai falar, olha, existe uma palavra e algumas palavras que são usadas de modo muito específico. Ele vai dizer assim, sempre que outras pessoas apareceram como sujeito do verbo querisso nos evangelhos, estão desobedecendo a Cristo. E nesses casos, o conteúdo das pregações deles era uma cura. Essa palavra era usada por essas pessoas, mas o Senhor não deu uma autorização sequer para que eles fizessem isto. Porque existia uma classe de pessoas que era autorizada especificamente para isto. Então o pastor Paulo Anglada vai nos dar alguns exemplos. Por exemplo, ele vai dizer o leproso, em Marcos capítulo 1, verso de número 45. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. O Senhor não autorizou ele para fazer isto, mas ele faz isto. E qual a consequência? Negativa. O Senhor começou a ser impedido por causa desse ato inapropriado dessa pessoa, usado aqui no aspecto negativo, o leproso. Esta mesma palavra é usada também em Marcos capítulo 5, verso 20, naquele que é chamado de um endemoniado Gerazeno. Em Marcos capítulo 5, verso de número 20, diz: então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Alguém que, mais uma vez, faz algo que o próprio Senhor proibia. Não é seu dever fazer isto. Não faça isto. E Marcos capítulo 7, verso de número 36. Aqueles que haviam presenciado a cura de um surdo e mudo, eles começam a fazer aquilo que o Senhor proibia.
abriram-se-lhe, versículo 36, mas lhes ordenou que a ninguém o dissessem. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Então, o Senhor, ele não quer que estas pessoas usem isto, mas ela é usada, esta palavra, de um modo muito apropriado em outras pessoas que foram chamadas devidamente para isso. Nos demais livros do Novo Testamento, diz o pastor Paulo Anglada, o verbo querisso é usado tendo como sujeitos legítimos os apóstolos. Eles sim, sujeitos legítimos, os apóstolos. Especialmente Paulo, como vai nos mostrar a palavra em Atos capítulo 9, verso de número 20. Atos capítulo 9, verso de número 20. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Então ele anuncia a quem? A Cristo. Ele pregava. Como ainda Atos capítulo 10, verso de número 42, e nos mandou pregar ao povo e testificar que é ele quem foi constituído por Deus juiz de vivos e de mortos. Ainda em Romanos capítulo 10, verso 8, a palavra do nosso Senhor nos diz, porém, que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Então aqui, devidamente, esta palavra era usada por alguém que foi chamado, comissionado, preparado e enviado para pregar a palavra autoritativamente. Mas não somente os apóstolos naquela ocasião. Aqueles que eram os auxiliares dos apóstolos, dirá o pastor Paulo Anglada, eram também autorizados para fazer isto, e estes eram os evangelistas. Os evangelistas que existiam naquele período, que hoje já não existe mais, eles tinham autoridade e liberdade para pregar autoritativamente. Filipe, Timóteo e Silvano. Eles que foram precursores do ofício permanente de ministro da palavra. Sim, os ministros da palavra são aqueles que, semelhantemente aos apóstolos, que passou e cessou, semelhantemente aos evangelistas, que já não existem mais, anunciam a palavra e são devidamente chamados para pregar esta palavra autoritativamente. Por que razão o pastor é quem prega a palavra no culto público? Não é porque ele é mais capaz do que os outros, mas porque ele foi chamado para isso, ministro do Evangelho. Por que uma irmã não prega? Primeiramente porque a Escritura reprova. É um dever de homens. Ah, mas é de homens. Mas por que não qualquer homem? São todos ministros do Evangelho? Não. Como mencionei anteriormente, há funções distintas no corpo de Cristo. O Senhor chamou alguns com este dever específico para pregar aqui, sobretudo no culto público. Os nossos padrões doutrinários pegaram esta verdade com muita clareza e diz lá nos catecismos da nossa igreja, quem pode pregar a palavra? Vai deixar muito explícito lá. Ministro do Evangelho. Aqueles que foram chamados para este ofício. Aqueles a quem Deus deu o dom para isto. Aqueles que foram devidamente preparados para isto. Estes pregam a palavra, tendo a liberdade e autorização, antes de ser uma autorização de um presbitério. É autorização, comissionamento, preparação do próprio Deus. É Ele quem chama. É Ele quem chama. Este é o principal papel do homem. Este é o principal papel do pastor. Pregar esta palavra. Como escreveu J.C. Ryle, ele vai escrever o seguinte, tal como os apóstolos, o fiel ministro do Evangelho deveria ser um pregador. Essa deve ser sempre sua principal tarefa, absolvendo a maior parte de seus pensamentos.
Ele deve colocar a pregação acima da administração das ordenanças. Ele deve exaltá-la acima da leitura de qualquer liturgia. Um ministro que não prega tem pouca utilidade na igreja de Cristo. Tal ministro é como um farol que não ilumina, como um corneteiro silencioso, como um vigia adormecido, como uma chama que não aquece. Veja só as figuras que ele vai usar aqui. Os ministros devem se empenhar nisto, mas como muitos são preguiçosos neste dever, como muitos não se dedicam à preparação do sermão, como muitos não se dedicam à pregação pública da palavra, ficam se encostando. Se tiver vários presbíteros na igreja, se tiver pastores, se tem seminarista, aí fala assim, não, bota... Acho que o seminarista não vai pregar não, é? Gente, é só eu que vou pregar aqui nessa igreja. E o presbítero aí não faz nada não, é? Não, bota o presbítero para pregar também. No final do mês, o camarada pregou 2 sermões. Porque no outro domingo o presbítero pregou, outro seminarista chamou um convidado de não sei de onde, botou o outro presbítero para pregar, para ele não ficar chateado porque um pregou e o outro não pregou. Bom, 2 sermões. Oxi, meu amigo, você foi chamado para isso. Você não somente foi chamado para isso, você foi instalado numa igreja para isso. E você não somente foi instalado numa igreja para isso, você até recebe para que você possa se dedicar à igreja, sobretudo à pregação da palavra. Mas há muita preguiça, há muita falta de disposição. Eu vou preparar um sermão, quero falar meia hora, porque mais de 1 hora gastar tudo falando ali, força, vigor, voz, minha garganta, isso, aquilo, outro. Prega a palavra. Paulo vai dizer, prega a palavra, em tempo oportuno ou não, não importa qual ocasião, em qualquer lugar que seja, prega a palavra. Obviamente, meus irmãos, que este não é o único papel do ministro. Lendo o livro do Richard Baxter sobre o Manual Pastoral do Discipulado, o antigo pastor aprovado ou pastor reformado, ele vai dar muita pancada naquele livro ali. Então ele vai dizer assim, ó, pregar a palavra tá bom, mas cuide de você. Cuide de você, primeiramente, e tudo mais. Prega a palavra, mas o papel do ministro não é simplesmente ser alguém que vai pregar a palavra publicamente. Ele vai dizer que o ministro é aquele que deve ser um homem que também vai pregar esta palavra de casa em casa. Como Atos 20:20 vai nos instruir. Ele não somente anunciava a palavra publicamente diante dos homens, mas era aquele que particularmente também instruía as pessoas na verdade. Ele diz assim, eu até publiquei há pouco tempo. Um pastor não deveria ser meramente um pregador público, mas deveria ser conhecido como um conselheiro de almas. Tal como o médico é para o corpo e o advogado para os bens, o conselheiro pastoral é para todas as coisas da vida e da piedade. Uma extensão da pregação pública. A pregação pública, em certo aspecto, é aconselhamento, mas uma extensão da pregação pública é o aconselhamento. Falar da palavra. Dever do ministro. Dever nosso. Nós não devemos ser aqueles que se cansam de fazer isto. Como deveríamos amar fazer isto? O coração do ministro deveria arder por isto. Na segunda-feira, o coração do ministro deveria pulsar por isto. Na pregação, ele deveria ser vigoroso na pregação, expondo com amor esta verdade, não cansando-se disto, porque este é o nosso principal papel. Se dedicar à pregação, à oração, ao serviço, à igreja de Cristo. O Senhor, primeiramente, chama eles para este dever. E chama a todos aqueles que são ministros do Evangelho. Isto é primeiramente para mim aqui. Mas não é um dever só meu, é de todos aqueles que são chamados para o ministério da palavra. Aquele que aspira o episcopado deve estar consciente disto. Você foi chamado para pastorear a igreja de Cristo. Seu principal papel
é pregar a palavra. E com fidelidade, somente a palavra. E então, em segundo lugar, ele vai dizer, e a exercer a autoridade de expelir demônios. Ele está tratando aqui sobre os apóstolos naquela ocasião. Então, a autoridade, agora vocês podem também, como Cristo fez, dando o exemplo, expelindo vários demônios, vocês também têm a autoridade agora para expulsar demônios. Naquela ocasião, vários demônios se elevavam, parecia que a coisa era a maior ocasião, a maior oportunidade que eles tinham para se manifestar com frequência. E o Senhor então expulsava e diz, vocês agora possuem a mesma autoridade que eu possuo. Vou conferir a vocês isto. Então, eles estão ali para cooperar com Cristo no Evangelho. E é interessante então, Marcos vai nos apresentar quem são estes homens. Do versículo 16 ao versículo 19 ele vai nos dizer, eis os 12 que designou. Simão, aqui acrescentou o nome de Pedro. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer, ele já dá a explicação, filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Percebam, meus irmãos, há vários homens aqui, e só homens. O que mostra também que aqueles que são chamados para o ministério são homens. Não há nenhum exemplo de uma mulher assumindo o ofício público na igreja aqui. Homens chamados para isso. Homens somente. Mas ele vai dizer o seguinte, e vai nos mostrar o texto. Cada um veio de lugares diferentes, com graus diferentes de instrução, de idade. Vejam só a diversidade que há. Paulo era alguém erudito, um grande conhecedor das letras, enquanto outros eram simples pescadores, mesmo que donos de negócios ali, pescadores. Pessoas distintas, para assumir o mesmo ofício. E é interessante, você lendo estes nomes aqui, você certamente se recorda de alguns e sabe quem são. Mas tem alguns que pouco ouvimos. Tem alguns aqui que, rapaz, você olha assim e pensa, quem é que foi esse Bartolomeu? O que o Bartolomeu fez, hein? O que foi que o Bartolomeu escreveu para edificação nossa, sei lá? O que foi que ele fez? Né? Você vai ver nomes como esses, né, de pessoas que você vai olhar assim, a Mateus, Tomé, e eu vejo Tomé fazendo uma declaração posteriormente, né, mas fazendo uma negação do próprio Cristo, ou tentando pedir, na verdade, alguma demonstração clara, né, que de fato aquilo aconteceu, um homem meio incrédulo. Poucas coisas sabemos sobre muitos deles aqui. Alguns deles sabemos, escreveu cartas, escreveu evangelhos, está aqui o testemunho deles, nós podemos ler, Mateus é um deles, mas muitos são desconhecidos. Homens que não sabemos o que fizeram com tanta clareza, mas sabemos que foram de fundamental importância nisto aqui. Não é porque não são conhecidos, não é porque não há histórias claras declarando aquilo que eles fizeram, que eles não foram fundamentais aqui para o estabelecimento da Igreja de Cristo no Novo Testamento. O Senhor não chamou a estes homens por acaso, não. Chamou estes homens para servir a Cristo, dando-os autoridade para pregar e para pastorear a Igreja de Cristo. Mas um deles estava ali no meio. Judas Iscariotes, ele vai anunciar. Este é aquele que vai anunciar, é aquele que vai trair o Senhor Jesus Cristo. Será que Cristo não sabia disso? Certamente. Mas ele estava ali no meio, com um propósito. Com um propósito.
Ele estava no meio dos discípulos de Cristo. Foi este homem quem traiu o nosso Redentor. Meus irmãos, aqueles que contribuem na Igreja de Cristo, aqueles que servem na Igreja de Cristo, muitos foram chamados para isto. Estes homens contribuíram. Nós devemos dar graças a Deus por estes homens que foram chamados por Cristo para o estabelecimento da Igreja no Novo Testamento. A razão, talvez, de estarmos aqui é certamente fruto do ministério desses homens no passado, muitos deles desconhecidos. Muitos, posterior aos apóstolos, foram desconhecidos e são desconhecidos de todos nós. Homens que entregaram a sua vida, mulheres que entregaram a sua vida pela causa de Cristo. Muitos que não estão aí publicados em jornais, estampados nas redes sociais, que não estão escritos em livros, mas que derramaram o seu sangue em favor da causa de Cristo, para a prosperidade da Igreja de Nosso Senhor. Hoje, semelhantemente, aqueles que se destacam no meio da Igreja de Cristo, aqueles que são vistos pelos olhos de muitos, mas há muitos aqui que nunca outras pessoas ouvirão nem o nome. Nunca saberão quem foi fulano. Não sei. Já ouvi falar sobre fulano? Não sei quem é fulano. Já ouvi falar sobre Cicrano? Já ouvi sobre João? Já ouvi sobre Zé? Josefa? Não conheço não. Pois é, há muitos que não serão conhecidos, mas que foram instrumento de Deus para a edificação da Igreja de Cristo. E muitos hoje que nunca serão conhecidos, mas que foram e são fundamentais para o corpo de Cristo. Você, meu irmão, que está aqui na Igreja de Cristo hoje, você é fundamental para a prosperidade da Igreja de Cristo. O seu papel aqui é importante. Você não pode jamais pensar que você é membro do corpo e que você, porque você não é um outro membro do corpo, você não é importante. Todos os membros da Igreja de Cristo são importantes. É isso que vai dizer Paulo. E eu vou concluir lendo parte desse texto. Ele vai dizer, em 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo, em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Todos. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Então não existe um só membro no corpo, vários. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não precisamos de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo.
todos são membros de Cristo e individualmente membros deste corpo de Cristo, que tem Cristo como cabeça. Todos são necessários para a Igreja de Cristo. Daquele que aparentemente não serve para nada. E se você pensa assim, abandone este pensamento agora. Você é necessário para a edificação da Igreja de Cristo. Assim como estes homens desconhecidos foram para o estabelecimento da Igreja de Cristo no Novo Testamento. Louvado, meus irmãos, seja o nosso bendito Deus pela graça que concedeu à Igreja de Cristo naquele período e pela expansão dela até hoje, até nós que somos fruto dela. E que o Senhor nos conceda a graça de permanecermos fiéis, independente de qual função assumimos no corpo, mas que sejamos aqueles que testemunham com os lábios e com a vida acerca de Cristo, diante deste mundo que jaz em trevas. Que o Senhor, pois, nos abençoe e nos use para a glória do seu nome, bem como para a edificação da sua igreja. Amém. Oremos, meus irmãos, ao nosso Deus. Nosso Senhor, nosso bendito Deus, nós te louvamos, Pai, por tua palavra. Nós te louvamos, Senhor, pela graça que temos de servir a Ti, pela graça que temos de prestar culto a Ti. Como é bom, Pai, adorar o Teu nome. Como é bom, Pai, ouvirmos nesta ocasião a pregação da Tua palavra, através da qual somos exortados, somos encorajados, somos animados a servir a Ti. Te damos graças por isto e fazemos esta oração em nome do Senhor Jesus Cristo, Teu bendito Filho. Amém.